Você já se sentiu afogado? Afogado por um oceano de ruído, de expectativas, de uma urgência que parece não ter fim. A pressão constante para ser mais, fazer mais, ter mais, postar mais. Aquela sensação de que você está correndo em uma esteira que acelera a cada passo, perseguindo uma versão de felicidade que sempre parece estar na próxima esquina, no próximo post, na próxima conquista que, quando chega, já perdeu o brilho. Eu sei que já me senti assim. Por muito tempo, eu estive submerso nesse oceano. E, como um náufrago desesperado, eu me agarrava a qualquer destroço que prometesse salvação, a espontaneidade, a novidade, a quebra de qualquer regra. Eu acreditei na mentira que nos contaram, a mentira de que uma vida bem vivida é uma vida de caos glorioso, de que a rotina é uma gaiola para almas sem imaginação. Mas e se eu te disser que essa busca incessante pelo novo é a verdadeira prisão? Que o caos que tanto glorificamos é, na verdade, a fonte da nossa ansiedade crônica, do nosso esgotamento profundo. Hoje, vamos mergulhar em uma verdade que pode parecer estranha, quase um segredo nos dias de hoje. Vamos falar sobre como encontrar liberdade na estrutura. Sobre como transformar o ordinário em um ato sagrado. Vamos descobrir juntos, passo a passo, a beleza profunda e libertadora de uma rotina simples. Se você está buscando mais equilíbrio emocional, clareza para sua mente e quer aprender a navegar a vida com mais sabedoria, este canal foi feito para você. Este é o nosso espaço de reflexão. Então, se essa busca ressoa com você, já deixe seu like, se inscreva e ative o sino de notificações, porque a cada vídeo, você vai fortalecer seu mundo interior e encontrar novas ferramentas para a sua jornada. O mito da espontaneidade. Eu costumava ter um desprezo quase físico pela palavra rotina. Para mim, ela era o antônimo de vida. Soava como tédio, conformismo, a morte lenta da criatividade. Eu me via como um espírito livre, alguém que deveria viver ao sabor do vento, abraçando a imprevisibilidade como um mantra. O problema? Na prática, essa espontaneidade era só um nome poético para uma vida de pura reatividade. Eu não estava no controle de absolutamente nada. Eu era uma folha ao vento, controlada pelas demandas dos outros, pelas notificações incessantes do celular, pelos meus próprios impulsos momentâneos e mal pensados. Minha vida não tinha paredes. Era como uma casa sem portas e janelas, um convite aberto para que qualquer um entrasse e roubasse meu tempo, minha energia, minha paz. Eu estava constantemente cansado, perpetuamente ansioso, e com uma sensação incômoda de que, apesar de estar sempre ocupado, eu não estava construindo nada de sólido, nada que importasse de verdade. Foi uma realização dolorosa, a espontaneidade que eu tanto buscava era um mito. Uma vida sem nenhuma estrutura não é liberdade, é uma forma sofisticada de escravidão aos caprichos do mundo exterior. A falsa liberdade do caos. Por que, então, nós somos tão atraídos por essa ideia de caos? Eu refleti muito sobre isso. Acho que, no fundo, temos medo do silêncio. Temos medo do que podemos encontrar se pararmos de correr, se desligarmos o barulho. Medo de encarar o vazio, a possibilidade de que nossa vida, despojada de distrações, seja insuficiente. Então, nós nos enchemos de estímulos. Pulamos de um pico de dopamina para o outro, a notificação, a curtida, o próximo episódio da série. O caos se torna uma droga, uma forma de evitar o encontro inevitável conosco mesmos. Mas essa fuga tem um custo altíssimo. Ela nos mantém em um estado de alerta constante, com o sistema nervoso sempre sobrecarregado. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, já falavam sobre isso há milênios. Eles ensinavam que a verdadeira liberdade não está em controlar os eventos externos, o que é impossível, mas em controlar nossa resposta a eles. Uma vida reativa é o oposto disso. É permitir que cada evento externo dite nosso estado interior. A rotina intencional, por outro lado, é o treinamento estoico na prática. É o ato de construir uma cidadela interior que o caos do mundo não consegue invadir. A fadiga da decisão, o ladrão invisível de energia. Há um conceito na psicologia que foi uma revelação para mim, a fadiga da decisão. Pense na sua força de vontade e capacidade de tomar boas decisões como a bateria de um celular. A cada manhã, você acorda com ela em 100%. O que a maioria de nós não percebe é que cada pequena decisão que tomamos ao longo do dia consome uma pequena porcentagem dessa bateria. Que roupa eu visto? O que eu como no café da manhã? Qual e-mail eu respondo primeiro? Devo ir à academia agora ou mais tarde? Isoladas, parecem decisões insignificantes. Mas somadas, ao longo de um dia,
São centenas de pequenos drenos na sua energia mental. É por isso que, no final do dia, somos muito mais propensos a fazer escolhas ruins, pedir comida processada em vez de cozinhar, passar horas na frente da TV em vez de ler, ter uma explosão de raiva em uma discussão boba. Nossa bateria de tomada de decisão está no vermelho. Aqui está a genialidade da rotina simples, ela automatiza o trivial. Ao decidir uma única vez o que você vai comer no café da manhã durante a semana, ou que vai se exercitar sempre no mesmo horário, você elimina centenas de microdecisões do seu dia. Você preserva sua preciosa bateria mental para o que realmente importa: resolver um problema complexo, ser paciente com seu filho, ter uma conversa difícil com empatia e clareza. A rotina não é sobre limitação, é sobre alocação inteligente de recursos mentais. De prisão a santuário. A grande virada de chave para mim, o momento em que a rotina deixou de ser um inimigo, foi quando parei de vê-la como algo imposto e passei a vê-la como algo que eu projeto. Não é a rotina da linha de montagem, que desumaniza. É a rotina do artesão, que capacita. Eu me tornei o arquiteto da minha própria paz. Eu comecei a pensar no meu dia como um espaço sagrado que precisava de uma estrutura para ser protegido. A rotina se tornou essa estrutura. Ela não preenchia cada minuto, mas criava os pilares principais, as vigas de sustentação do meu dia. Dentro dessa estrutura, eu ainda tinha liberdade, mas era uma liberdade com propósito, não uma liberdade caótica. Imagine que você quer construir um belo jardim. Você não pode simplesmente jogar as sementes ao vento e esperar o melhor. Você precisa preparar a terra, criar os canteiros, definir os caminhos, instalar um sistema de irrigação. Essa estrutura não limita as plantas, ela cria as condições ideais para que elas floresçam. A rotina é a jardinagem da nossa vida diária. Nós preparamos o terreno para que a calma, o foco e a criatividade possam florescer. A rotina deixou de ser minha cela e se tornou meu santuário. As margens do rio. A analogia que mais me marcou e que eu sempre revisito é a do rio. Pense em um rio sem margens. Ele não é um rio poderoso. Ele é um pântano disforme. A água se espalha, fica rasa, estagnada, lamacenta. Ela não tem força, não tem direção. Agora, pense em um rio com margens fortes e bem definidas. A mesma quantidade de água, agora canalizada, ganha profundidade, velocidade e um poder imenso, capaz de esculpir cânions. Nossa energia vital, nosso tempo, nosso foco, tudo isso é a água. Uma vida sem rotina é um pântano. Estamos sempre ocupados, mas nossa energia está espalhada, rasa, e não nos leva a lugar nenhum. Sentimos-nos estagnados. A rotina são as margens que nós construímos para o rio da nossa vida. Elas não prendem a água, elas a guiam. Elas dão profundidade e propósito ao nosso fluxo. Elas nos permitem esculpir os cânions da nossa existência, em vez de nos perdermos na lama da estagnação. O ritual do amanhecer, reivindicando suas manhãs. Se a sua vida é um castelo, amanhã é o portão de entrada. Se você deixa o portão aberto e sem vigia, qualquer exército inimigo pode entrar antes mesmo que você desperte. Por anos, meu portão estava escancarado. O exército de notificações, e-mails e notícias invadia minha mente no primeiro segundo do dia. A decisão de reivindicar minhas manhãs foi a batalha mais importante que eu venci. Decidi que a primeira hora do dia seria minha, e apenas minha. Um território sagrado, livre da invasão do mundo exterior. E para defender esse território, criei um ritual. Um ritual simples, mas poderoso. O inimigo silencioso, o smartphone na cama. O primeiro passo, e o mais difícil, foi banir o smartphone do meu quarto. Ou, no mínimo, do meu alcance imediato ao acordar. Pegar o celular como primeira ação do dia é o equivalente a convidar 1 milhão de vozes para gritar na sua cabeça ao mesmo tempo. É um coquetel de cortisol, o hormônio do estresse, e ansiedade de comparação. Você vê a vida perfeitamente editada dos outros e sente que a sua é inadequada. Você vê as notícias urgentes do mundo e sente um peso antes mesmo de colocar os pés no chão. Você vê os e-mails e as demandas do trabalho e sua mente já entra em modo de pânico. É a pior maneira possível de começar um dia. Deixar o celular de lado nos primeiros 60 minutos do dia não é um luxo, é uma questão de autodefesa psicológica. O primeiro gesto, a âncora da presença. Com o celular fora de cena, o que fazer? Eu precisava de uma nova âncora. Algo que me trouxesse para o meu corpo, para o momento presente. Escolhi o café. Mas não apenas beber o café. O ritual de prepará-lo. Eu me concentro em cada etapa como se fosse a coisa mais importante do mundo. O som dos grãos sendo moídos.
O aroma que preenche a cozinha. O barulho suave da água quente passando pelo pó. O peso e o calor da xícara nas minhas mãos. Cada um desses detalhes sensoriais é um convite para voltar ao aqui e agora. É uma meditação ativa. Esse primeiro gesto intencional define o tom para o resto do dia, um tom de presença, e não de pressa. A escrita terapêutica, o diário como válvula de escape. Depois do café, sento-me com um caderno. Por apenas 10 minutos. Eu chamo isso de download mental. Eu não escrevo para criar uma obra de arte. Eu escrevo para esvaziar. Despejo no papel todas as minhas ansiedades, medos, ideias confusas, listas de tarefas que me assombram. É como tirar o lixo da mente. O ato de externalizar esses pensamentos é incrivelmente poderoso. Quando eles estão apenas na nossa cabeça, parecem monstros enormes e assustadores. Quando os colocamos no papel, eles perdem o poder. Nós os vemos pelo que são, apenas pensamentos. Essa prática me dá uma clareza imensa e impede que a ansiedade se acumule ao longo do dia. É uma conversa honesta comigo mesmo, sem filtros e sem julgamento. O corpo como âncora, movimento consciente. Eu costumava tratar meu corpo como um acessório inconveniente da minha mente. Vivia quase que exclusivamente dentro da minha cabeça, em um turbilhão de pensamentos, e me esquecia que habitava um corpo físico. O resultado era um corpo tenso, dolorido e um nível de ansiedade que eu não conseguia explicar. A verdade é que a mente e o corpo são um sistema único. Uma mente ansiosa cria um corpo tenso, e um corpo negligenciado cria uma mente nublada. A rotina me forçou a fazer as pazes com meu corpo. E não, eu não precisei me matricular em uma academia de alta performance ou começar a correr maratonas. A mudança foi muito mais sutil e sustentável. Inseri na minha rotina um compromisso inegociável, uma caminhada diária de 20 minutos. A caminhada meditativa, 20 minutos de sanidade. A regra para essa caminhada é simples, sem fones de ouvido. Sem podcasts, sem música, sem audiolivros. O objetivo não é consumir mais informação, mas sim me conectar com o ambiente. O objetivo é tirar a atenção da mente tagarela e colocá-la nos sentidos. Eu presto atenção na sensação dos meus pés tocando o chão. No ritmo da minha respiração. No vento no meu rosto. Eu observo os detalhes ao meu redor. O formato das folhas de uma árvore, a cor de uma porta, o jeito que a luz do sol incide sobre um prédio. Essa prática simples, repetida todos os dias, funciona como um reset para o sistema nervoso. Ela me tira da prisão da abstração mental e me âncora na realidade concreta e sensorial do momento presente. É meu remédio diário contra a ansiedade. O ritual de se alimentar, mais do que combustível. Outra área em que eu vivia em piloto automático era a alimentação. Eu comia com pressa, muitas vezes em frente a uma tela, tratando a comida apenas como combustível para continuar produzindo. Eu mal sentia o gosto do que estava ingerindo. A rotina me ajudou a transformar o ato de comer em um ritual de presença e gratidão. Comecei a praticar a alimentação consciente. Isso significa, simplesmente, prestar atenção. Desligar a TV, deixar o celular de lado. Olhar para a comida no prato. Notar as cores, as texturas, os aromas. Mastigar devagar, saboreando cada garfada. Isso não apenas melhorou minha digestão, mas também aumentou minha satisfação. Eu passei a precisar de menos comida para me sentir saciado, porque estava realmente nutrindo meu corpo e minha mente com atenção. É um pequeno ato de respeito por si mesmo e pelo alimento que nos sustenta. Encontrando o sagrado no mundano. Uma das maiores fontes da minha aversão à rotina eram as tarefas domésticas. Lavar a louça, arrumar a cama, limpar a casa. Eu via tudo isso como um fardo, como tempo roubado de atividades mais nobres ou produtivas. Meu humor azedava instantaneamente. A mudança de perspectiva veio de um ensinamento zen. Para um monge, varrer o chão do templo não é uma tarefa para se livrar logo. É uma prática espiritual. Ele não varre para ter um chão limpo, ele varre para limpar a própria mente. A atenção total está no ato de varrer, na respiração, no movimento. Eu decidi experimentar essa alquimia da atenção plena. Na próxima vez que fui lavar a louça, em vez de fazer com pressa e ressentimento, eu desacelerei. Foquei intencionalmente na temperatura da água nas minhas mãos, na sensação da espuma, no som suave dos pratos. E algo mágico aconteceu. A tarefa, que antes era uma fonte de estresse, tornou-se pacífica, quase meditativa. O tédio não estava na tarefa, mas na minha atitude em relação a ela. Arrumar a cama, sua primeira vitória do dia. Pode parecer bobagem,
mas um dos hábitos mais transformadores que adotei foi arrumar a cama todas as manhãs, sem exceção. É a primeira tarefa do meu dia. Leva menos de 2 minutos, mas o impacto psicológico é enorme. Primeiro, é um ato de ordem em um mundo caótico. Você começa o dia criando um pequeno espaço de serenidade e organização. Segundo, é uma promessa cumprida a si mesmo. Você se propôs a fazer algo e fez. Isso gera um pequeno impulso de autoconfiança e disciplina. Terceiro, como disse um almirante americano em um famoso discurso, se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Se você tiver um dia terrível, ao voltar para casa, voltará para uma cama arrumada. Uma cama que você arrumou. E isso te dará o encorajamento de que o amanhã pode ser melhor. É a sua primeira vitória do dia, e ela prepara o terreno para outras vitórias. O ofício do foco, protegendo sua energia mental. No meu trabalho, eu era um viciado em multitarefa. Eu me orgulhava de conseguir responder e-mails durante uma reunião, pular entre 15 abas abertas no navegador e atender a uma ligação ao mesmo tempo. Eu achava que era o auge da produtividade. Na verdade, eu era apenas o auge da ocupação superficial. Meu trabalho era raso, cheio de pequenos erros, e no final do dia, meu cérebro estava completamente frito, incapaz de pensar com clareza. A rotina me ensinou a arte do trabalho profundo, do foco monástico. Comecei a estruturar meu dia em blocos de tempo. O bloco mais sagrado é o da manhã, logo após meu ritual matinal, quando minha energia mental está no pico. Por um período de 90 a 120 minutos, eu crio uma fortaleza de concentração. Desligo o celular. Desativo todas as notificações do computador. Fecho todas as abas que não são essenciais para a tarefa em questão. Eu trabalho em uma única coisa, a mais importante do dia. No começo, foi uma agonia. Minha mente, condicionada pela distração, gritava por um novo estímulo a cada 2 minutos. Mas eu persisti. E, com o tempo, redescobri a capacidade de mergulhar profundamente em um problema. A qualidade do meu trabalho melhorou exponencialmente. Mas a maior mudança foi interna. No final desses blocos de foco, eu me sentia energizado e realizado, não drenado e frustrado. A arte da pausa real. Tão importante quanto os blocos de foco são as pausas. Mas eu tive que reaprender a fazer uma pausa. Antes, minha pausa consistia em sair de uma tela de trabalho para mergulhar na tela do celular. Eu estava apenas trocando um tipo de estímulo de alta intensidade por outro. Não era descanso, era apenas uma distração diferente. Uma pausa real, eu aprendi, é um momento de vazio. É se levantar da cadeira, ir até a janela e simplesmente olhar para fora, sem pensar em nada específico. É se alongar. É preparar um chá e bebê-lo em silêncio. É fechar os olhos por 5 minutos e apenas respirar. A ciência mostra que é nesses momentos de descanso mental, quando a mente consciente está offline, que nosso cérebro faz as conexões mais criativas e consolida o aprendizado. A rotina me ensinou que o descanso não é o oposto do trabalho, é parte integrante dele. O poder do acúmulo, pequenos passos, grandes transformações. Nós vivemos na cultura do tudo ou nada e do resultado instantâneo. Queremos ficar em forma em uma semana, aprender um idioma em um mês, nos tornar mestres em algo da noite para o dia. E quando a realidade se impõe, quando o progresso é lento, nós nos frustramos e desistimos. Eu era o campeão da desistência. Começava projetos com uma explosão de entusiasmo e os abandonava no primeiro platô. A rotina me ensinou a lição mais poderosa e anti-intuitiva de todas: o poder do acúmulo, o milagre do efeito composto. A verdadeira transformação não acontece em um esforço hercúleo de um único dia. Acontece em um pequeno passo, quase invisível, repetido consistentemente, dia após dia. Pense na matemática da alma. Ler 15 páginas por dia parece insignificante. Mas em um ano, são 5.475 páginas, o equivalente a uns 20 livros. Meditar por 10 minutos por dia parece pouco. Mas em um ano, são mais de 60 horas de treinamento para sua mente. Escrever 300 palavras por dia parece um esforço mínimo. Mas em um ano, você tem um manuscrito de quase 110.000 palavras. A rotina é um ato de fé nesse processo lento. É entender que colocar um tijolo por dia, pacientemente, é como se constroem catedrais. Apaixone-se pelo processo, não apenas pelo prêmio. Essa mentalidade do acúmulo me levou a outra descoberta profunda: a importância de se apaixonar pelo processo. Quando estamos obcecados apenas com o resultado final, o livro publicado, o corpo perfeito, a promoção, o caminho até lá se torna uma tortura, um fardo a ser suportado.
E a maior parte da vida é o caminho, não o destino. A rotina me ensinou a encontrar alegria no ato em si. A alegria de escrever a frase, não apenas de ter o livro. A alegria de sentir o corpo se movendo, não apenas de ver o número na balança. A alegria do artesão que encontra satisfação na madeira sendo lixada, na argila sendo moldada. Quando você encontra prazer na prática diária, o resultado se torna uma consequência natural, não uma obsessão ansiosa. Você para de perguntar já chegamos, e começa a aproveitar a viagem. A armadilha da rigidez, o mapa versus os trilhos do trem. Agora, seria desonesto não falar sobre o lado sombrio da rotina. Uma armadilha sutil na qual eu mesmo já caí. É quando a disciplina se torna rigidez. Quando a estrutura se torna uma obsessão. É o momento em que a rotina, que era para ser uma ferramenta de liberdade, se transforma em uma nova prisão, só que desta vez, uma que nós mesmos construímos com orgulho. Lembro de uma fase em que fiquei tão apegado à minha rotina perfeita que ela começou a me isolar do fluxo da vida. Recusei um convite de última hora de um bom amigo porque atrapalharia minha hora de leitura. Fiquei genuinamente mal-humorado quando uma chuva inesperada me impediu de fazer minha caminhada matinal. A rotina tinha deixado de me servir, eu estava servindo a ela. Eu a estava usando como um escudo para me proteger da bela e inevitável bagunça da existência. Foi quando criei a analogia do mapa versus os trilhos do trem. A rotina deve ser um mapa. O mapa te dá uma direção, te mostra os pontos de referência, te dá um caminho sugerido. Mas ele também te permite explorar uma estrada secundária que parece interessante, fazer um desvio para ver uma paisagem, ou até mesmo decidir acampar em um lugar por um tempo. Os trilhos do trem, por outro lado, te forçam a um caminho único e inflexível. Qualquer desvio é um desastre. Muitas pessoas transformam sua rotina em trilhos de trem. A sabedoria está em usá-la como um mapa, sabendo quando seguir o caminho e quando se permitir uma aventura. A sabedoria de saber quando quebrar a rotina. A verdadeira maestria não está em seguir a rotina cegamente, mas em saber quando quebrá-la intencionalmente. É ter a autoconsciência para perguntar a si mesmo em cada situação: seguir meu plano agora vai me trazer mais vida, ou me afastar dela? Às vezes, a coisa mais disciplinada a se fazer é abandonar a disciplina. É dormir até mais tarde porque seu corpo está exausto. É jogar o plano de refeições pela janela e pedir uma pizza com amigos porque a conexão humana é mais nutritiva naquele momento. É não escrever seu capítulo do livro porque seu filho quer te mostrar um desenho. A rotina é a sua base, o seu porto seguro. Mas um porto só serve para que os barcos possam sair para o mar e ter um lugar seguro para voltar. Um barco que nunca deixa o porto é apenas um enfeite. Não tenha medo de navegar. O desligamento do crepúsculo, preparando a mente para o descanso. Assim como amanhã, a forma como você encerra o seu dia é fundamental. Por muito tempo, eu ia da tela do trabalho para a tela da TV, e da tela da TV para a tela do celular na cama. Eu levava todo o estresse, toda a estimulação, toda a luz azul comigo para o travesseiro. E depois me perguntava por que meu sono era superficial, porque eu acordava já cansado. Criei, então, um ritual de desligamento. 1 hora antes da hora de dormir, todas as telas se apagam. É uma regra de ouro. A casa fica mais silenciosa, a luz mais amena. Essa hora é uma zona de descompressão. É um sinal claro para o meu cérebro de que o dia de luta acabou e é hora de se preparar para o descanso e a recuperação. Nesse período, eu leio um livro de ficção, algo que me transporte para outro mundo e me desconecte das minhas próprias preocupações. Ouço uma música calma. Tomo um chá de ervas. É um tempo para atividades analógicas e relaxantes. Gratidão e planejamento, esvaziando a mente. Antes de deitar, como último ato do dia, pego meu diário e faço 2 coisas muito simples. Primeiro, escrevo 3 coisas pelas quais sou grato naquele dia. Podem ser coisas minúsculas: o sabor do café, um sorriso de um estranho, ter terminado uma tarefa difícil. Essa prática reprograma o cérebro para focar no que foi bom, em vez de remoer o que deu errado. Segundo, eu anoto em uma lista as 2 ou 3 tarefas mais importantes para o dia seguinte. Esse ato de despejar as preocupações no papel é libertador. Ele tira a responsabilidade da minha mente de ficar lembrando e se preocupando com aquilo durante a noite. Eu confio no papel. Isso me dá permissão para realmente desligar e entrar em um sono mais profundo. A rotina como um ato de rebeldia. Pode parecer um paradoxo, mas hoje eu vejo minha rotina simples e silenciosa como um poderoso ato de rebeldia. Em um mundo que lucra com a nossa distração, escolher o foco é rebelde.
Em uma sociedade que nos bombardeia com mensagens de que nunca somos bons o suficiente e precisamos sempre de mais, escolher o contentamento com o simples é rebelde. Em uma cultura que exige nossa disponibilidade e atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana, escolher proteger ferozmente nosso tempo e nossa energia é um ato de profunda subversão. Ter uma rotina consciente é dizer não com suas ações. Não à tirania da urgência. Não à necessidade de validação externa constante. Não à crença de que nossa produtividade define nosso valor como seres humanos. É um ato de reivindicar a soberania sobre nossa própria vida, nosso próprio tempo, nossa própria mente. É uma revolução silenciosa, que acontece no espaço sagrado entre o nascer e o pôr do sol, todos os dias. Você é o compositor da sua paz. E assim, chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje. Se você, como eu, já se sentiu perdido no oceano do caos moderno, espero que tenha encontrado aqui não uma fórmula mágica, mas uma bússola. A paz que você procura não está lá fora, em alguma circunstância perfeita ou em alguma conquista futura. Ela está aqui e agora. Está nas suas mãos, na arquitetura das suas escolhas diárias. A beleza da rotina simples é que ela nos devolve o poder. Ela nos lembra de que somos os artesãos da nossa experiência diária. Não podemos controlar as tempestades que virão, mas podemos construir um abrigo sólido, um santuário interior, feito de hábitos intencionais e rituais que nos nutrem e nos protegem.